Olá, eu sou Elita Barreto, assistente social e terapeuta integrativa. Estamos aqui hoje com essas maravilhosas para falarmos de um assunto seríssimo, extremamente importante e rico. Vamos explorar hoje os cuidados paliativos, né, e o conceito desse tema tão em evidência ultimamente. Tivemos até cena de novela, né, meninas? Verdade. Me contem como foi, né, vivenciar na ficção e sem... Foi o contrário. Me contem como foi, né, após presenciar e esse tema chegar tão em evidência na ficção, como foi vivenciar isso no dia a dia, na prática de vocês? Olá, obrigada pelo convite, tá? Vamos trocar em miúdos, né? Um pouquinho do que é o cuidado paliativo. Antes de falar da novela, Elita, eu queria falar um pouquinho do conceito do cuidado paliativo, que eu acho que é importante a gente trazer esse conceito para a gente desmistificar, esclarecer, né? Sim. Conceitualmente, o cuidado paliativo, pela definição da Organização Mundial de Saúde de 2017, fala que o cuidado paliativo é a abordagem que melhora a qualidade de vida de seus pacientes, sejam eles adultos ou crianças, Uhum. e familiares que enfrentam problemas associados à doença que ameaçam a vida. Sim. Previne e alivia sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e emocionais. Então, esse é o conceito, né, do cuidado paliativo. E a gente precisa trazer, né, fazer algumas reflexões baseadas nesse conceito, que isso vai nos dar esse suporte para o entendimento do que é. Né? E a Sim. gente está muito em evidência, como, né, você falou, e fica um pouco aquela fantasia, né, do que é o cuidado paliativo, e obviamente que tem casos que a gente vivencia bem parecidos com o que aparece na mídia, Sim. mas nem Fazendo sempre é assim, um né? breve resumo, né? Recentemente, nessa cena da novela, mostra uma senhora já, né? No fim, ela tinha consciência de que ela estava no processo de fim de vida, escolhendo estar dentro do seu habitat, né? Dentro da sua casa, com seus familiares, com seus amigos, gozando do que ela tinha de prazer na vida. Mas a gente sabe que a realidade é diferente, nem sempre isso é possível, né? Existe todo um contexto social, cultural, espiritual envolvido, né? E o contexto médico também, né? Do que é Ah, possível sim, dentro do contexto e tá aí a linha tênue, né? sim. Entre as possibilidades e o desejo, né? Essa é Vocês uma das enquanto provocações que a profissionais. gente faz, né? E a gente se questiona o tempo inteiro, o que você trouxe e o que foi retratado na novela. Quando a gente fala sobre o processo de morrer, as pessoas pensam e desejam que seja da forma mais bela possível. Geralmente no ambiente do seu domicílio, do seu lar. E a gente se pergunta, né? Será que de fato é no lar, é nesta casa desse indivíduo o melhor lugar para o processo de finitude e o que a gente chama da fase ativa do morrer? Muitas vezes a gente identifica isso, inclusive na nossa vivência, na nossa prática, é uma grande dificuldade. Esse domicílio sem uma estrutura para este acolhimento dos sofrimentos, como a gente trouxe no conceito. E aí vem a importância, né, do assistente social para estar avaliando a Aline, né? Como é que essa família está inserida dentro do seu contexto familiar, né? Tem uma estrutura médica, tem uma estrutura que tem a capacidade de se formar o que esse indivíduo precisa para que tenha esse fim de vida realmente bem assistido, como é a proposta dos cuidados paliativos? Quando a gente começa a avaliar um paciente, né, o nosso objetivo principal é conhecer quem é aquela pessoa na condição de paciente. Então, a gente vai conhecer a biografia daquela pessoa. A gente vai conhecer a família, né? O que é valor para a pessoa, o que é valor para a família. O que é que eles estão entendendo por aquele processo de adoecimento, né? E aí, juntos, a gente vai construindo, porque a gente precisa entender a fase da doença, os cenários possíveis de evolução, né? A gente costuma dizer que
a pessoa na condição de paciente, ele é o protagonista da história. Então, ele dá o primeiro passo, né? A gente fala assim, ele bota o pé e a gente cria o chão, né? Muito bom. Então, ele é quem vai nos direcionando para que lado a gente vai construir aquele cuidado. Muitas vezes, o cuidado pode ser no domicílio. Então, assim, a gente vai criar condições para que aquilo aconteça no domicílio. Algumas vezes não, né? Então, assim, às vezes a gente tem até a ideia, um pouco como a Aline pontuou, romantizada, de que as pessoas querem, mas às vezes é um domicílio que não tem estrutura social, Isso. às vezes não tem estrutura emocional, né? Às vezes o próprio paciente ele se sente melhor cuidado em outros ambientes. Então, E às vezes é o assim, contexto familiar, né? A relação familiar. Tem famílias que têm conflitos. Isso. Então não é como foi na novela, que existe uma Isso. harmonia, né? E um sentimento mesmo genuíno de todos os familiares de estar vivenciando isso junto. Acho que Né? tem o impacto, né, da quantidade. Tem famílias numerosas, tem casas que são abafadas, com a ventilação que não é adequada para o paciente, né, que não tem um suporte de energia contínuo, que de repente precise ter para garantir que uma máquina esteja ali também, né, de certa forma, acompanhando se tiver uma emergência. Tem a questão da mobilidade, Sim. que é essencial para que os Toda uma profissionais estrutura. tenham acesso. Então, são uma série de questões que precisam ser avaliadas para que esse cuidado paliativo realmente seja efetivo no domicílio. Né? E quando não é efetivo, meninas, como é que vocês conduzem isso dentro do ambiente hospitalar? Como é que a equipe se porta, né, diante de uma negativa, dessa possibilidade, né, desse sonho que muitas vezes é realmente um desejo, né, aquela idealizado e atualmente como esse tema foi trazido está tão aflorado. Como é que a gente conduz isso, né, com a família? eu acho que assim, primeiro ponto, assim, embora a gente tenha pontuado, né, sobre as dificuldades, né, de muitas vezes levar esse paciente para o domicílio, a gente também precisa pontuar de que muitas vezes a gente tira água de pedra, né, para poder fazer isso acontecer. Então, Não assim, seria leite de pedra? é leite, né? Eu acho É leite de pedra. Nó em pingo d'água. Acho que deu pra entender. É isso mesmo. Então, assim, a gente tira leite de pedra, dá nó em pingo Não. d'água, né? E assim, o que eu acho muito legal na nossa profissão é que nós somos muito criativas, né? Então, assim, a gente cria junto com a gestão, junto com as operadoras de saúde, junto com secretaria, a Aline vai saber falar melhor do que eu, com as secretarias e PSF, enfim, a gente é alta recreacional, então assim, a gente também, quando isso é desejo e vontade, e quando tem uma rede de apoio que suporte, a gente consegue fazer muita coisa também, sabe? Nessa questão. Aí vem para a pergunta, né? Como é que a gente lida quando não é possível? Normalmente, isso é uma construção. Então, como isso é construído dia a dia, não é simplesmente uma decisão que, de forma autoritária, a equipe de saúde vamos fazer ou não vamos fazer. Então, como normalmente isso é construído, acaba não tendo, assim, um impacto muito forte na questão do momento da decisão. É claro, acaba sendo... É um processo. Isso. Acaba sendo sofrido quando a gente, muitas vezes, confronta os nossos valores, né? Porque no cuidado paliativo também a gente precisa levar em consideração o valor do nosso paciente, mas existem valores que são nossos. Sim. Então, muitas vezes a gente tem esses valores confrontados. Então, muitas vezes a gente pensa que o ideal era fazer de certa forma, mas a gente entende que para aquela pessoa, para aquela família não vai ser possível ou não, né, não é o melhor para eles. Então, assim, é claro que às vezes a gente precisa lidar com algo que não é exatamente o que a gente desejava, né, o idealizado, mas por ser processual, não é algo tão... Me ajudem. É porque a gente tende a fantasiar e criar algo assim ideal, né? E o que chega pra gente é o que é real.
Então, isso que Patrícia traz é importante a gente trazer, inclusive, para o autocuidado, né, e o cuidado do cuidador. Então, a gente se frustra muitas vezes em não conseguir realizar o desejo daquela pessoa na condição de paciente ou familiar, de, por exemplo, ir para casa. Ou se está em casa, de alguma outra possibilidade, que existe a questão também da segurança técnica. Então, a gente, quando isso chega para a gente como um fator limitante, a gente utiliza das simbologias. A gente faz observações, como agora a gente trouxe, da pessoa na condição de paciente ou familiar, porque a gente busca o tempo inteiro focar que naquela condição ele é paciente, mas existe uma pessoa por trás daquele sofrimento. Então, se existe uma pessoa por trás daquele sofrimento, existem vontades e desejos, né? E para a gente se conectar, a gente precisa ter vínculos e é uma construção. Então, é o dia a dia. Então, a gente busca entender qual é o sentido junto com eles para a gente construir o que é ideal para eles com o mundo real que eles têm. Sim. Então, você, Alita, também assistente social, você vai entender o que eu vou te dizer. Muitas vezes, especialmente na área da saúde, a gente ouve termos e que são fatores limitantes, como é uma família desorganizada, é uma família que é problemática, enfim. Aí eu faço uma reflexão e a pergunta devolvendo. Para quem? Essa falta de estrutura, para quem? Se essa pessoa viveu, às vezes, 80 anos, 70 anos, 35 anos, que seja, naquela condição. Então, eu parto do princípio que sempre existem pontos fortes. E é através desse ponto, dessa potencialidade, que a gente vai buscar formas para viabilizar um cuidado digno e seguro. Respeitando a história e o contexto que esse paciente está inserido. Porque o que é desorganizado para um é a realidade do outro. E é uma realidade que tem um histórico que pesa nesse momento, né? E aí a gente, quando a gente não se depara, né, com essa impossibilidade de deshospitalizar e fazer esse fim de vida, né, em casa, a gente tenta adaptar ao máximo, né, essa realidade e esses valores no hospital, né? Então, com objetos, liberando visitas, enfim. E aí é conforme cada um, óbvio. Então, ou seja, vai trazendo, né, para o ambiente hospitalar o máximo da realidade, né, e do contexto que ele tinha antes até do adoecimento, muitas vezes, né? Porque a gente sabe que tem cuidados paliativos que começam e que são, né, mais prolongados e tem momentos que são doenças que são muito rápidas, né? E que nem sempre consegue fazer toda essa contextualização. Então, eu acho que são experiências bem diferentes, né, meninas? Como é que vocês conseguem, né, dentro dessa diferença, viabilizar, né, o controle dos sintomas, da dor? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É importante a gente ter uma consciência, né, de que o cuidado paliativo ele não é um tratamento. Sim. Porque eu já ouvi isso, né? Que tratamento é esse que meu familiar vai receber, né? Que nem na novela. Ou falta de tratamento. Sim. Vai entrar em cuidado paliativo, não vai fazer mais nada. Pois é, então assim... Vai só esperar morrer, eu já ouvi isso. Sim. Isso é mais comum, inclusive, né? Isso. Então, assim, o cuidado paliativo é uma abordagem, né? Então, e que vai considerar, né, como o Paty já falou, a doença, o momento da doença, os valores. Então, é um olhar, né? Um olhar do cuidado genuíno, digamos assim. Então, muito isso mais ampliado, inclusive, exatamente, né, do que a ausência de doença. É um olhar sistêmico, onde você vai entender o contexto, a história, o sentido, né, de tudo que ali está se apresentando, para aí sim, através da abordagem dos cuidados paliativos, fazer uma intervenção planejada e multidisciplinar, né, então, com diversos olhares. Não existe uma regra. Exato. Né? Isso às vezes até confunde um pouco as pessoas, né? É bem singular. Porque vai variar, né? De pessoa para pessoa. Parece clichê, né? Quando ela fala assim, de pessoa para pessoa. Mas é exatamente assim. E quantas vezes a gente discute com determinada equipe
e um plano de cuidado, e em seguida, o próximo paciente, que teria um perfil próximo, É totalmente diferente. E aí a gente é questionado assim, mas não foi feito dessa forma? Né? Então, assim, de pessoa para pessoa, literal, né? E no tempo desta pessoa, né? Porque cada pessoa é um universo. E é um universo muito particular, né? E são essas particularidades que diferenciam o trabalho da equipe. É esse olhar empático para essas diferenças que vai fazer com que vocês, mesmo com casos e doenças semelhantes, ajam de forma completamente diferente. Porque você se coloca dentro daquela realidade e vai adaptar a abordagem, Sim. né, que não tem nada de padronizada e é sim totalmente particular, né, para aquele contexto. E quando a gente vem para o conceito, né, é uma abordagem que melhora a qualidade de vida. E a qualidade de vida, para mim, não é necessariamente a Diferente. mesma para você, né? Uhum. Então, é sobre isso, né? E estão nos pequenos detalhes. Pequenos Então, detalhes. A qualidade de vida pode ser de estar em casa, né, com a Uhum. família, Uhum. pode ser estar no hospital, Sim. com a presença também da família. Com segurança, né? Com O sentimento de segurança, segurança, né? Porque a gente tem algo importante, né? A gente estava falando sobre o processo do cuidado no domicílio. Imagina que essa pessoa que está há algum tempo, anos até, cuidando, né, de pessoas que estão em processo de adoecimento, ela também está em sofrimento. Sim. Então, a gente precisa dar um cuidado paliativo, traz esse olhar. A gente chama núcleo de cuidado, paciente-família. A rede de apoio, né? A família nesse contexto de rede de apoio. Quem são as pessoas que estão envolvidas? Qual é a condição desta pessoa na condição de familiar, de responsável pelo cuidado, do cuidador? E aí eu vou mais, né? E aí a gente fala, paciente e rede de apoio. Muitas vezes a gente tem cuidadores inseridos, né, no contexto do cuidado. Os cuidadores, a gente também aborda esses cuidadores. Não familiares, né? Não Muitas familiares. vezes está muito mais presente, vivenciando Exatamente. todo Sim, o processo do sim. que o familiar. Porque a família, né, leva para o cuidador essa responsabilidade, muitas vezes pela falta de tempo, né, pela rotina, né, às vezes é uma pessoa que era distante realmente da família, tem uma série de contextos aí também, né, que entram e que fazem toda a diferença dentro desse E cuidado. é tão interessante quando a gente, algumas vezes, aborda o cuidador, que conversa, que pergunta o que é que ele está entendendo, que explica, né, que alinha as expectativas, que ele fala assim, nossa, eu não sabia. E é quem muitas vezes está ali com um sofrimento intenso, né, e que não tem ciência de como o cuidado está sendo conduzido. Porque o Então- vínculo acaba sendo tão mais forte por estar ali, né? Mediando os cuidados E diariamente. com a responsabilidade, né? Você é o cuidador. Ó, não acontece nada não, que você é o cuidador, né? Então, Ou seja, vocês entram cuidando de quem cuida. isso. Exatamente. Porque, Elita, repare, a gente tem falado aqui até então de coisas, aspectos muito importantes, né? E aí, imagina, esta pessoa, né, com a sua autonomia plena, e aí a gente pode tocar no assunto da autonomia, que a sua rede de apoio é restrita, tá? É importante a gente sinalizar, porque muitas vezes somos acionados, eu enquanto assistente social, você também já vivenciou situações como essa, de aciona o serviço social, o assistente social precisa estar presente porque o paciente está abandonado. Não tem ninguém da família. E aí a gente vale ressaltar que às vezes sim, aquela pessoa, no exercício da sua autonomia, tem uma rede de apoio bem restrita e quem é o responsável muitas vezes é um cuidador amigo, né? O responsável amigo e o cuidador contratado. Então, assim, aquela pessoa que organizou a autonomia, o sobrenome dela, de vida, organizou e planejou toda a sua vida para, inclusive, nesse momento, ela ter pessoas contratadas para cuidar dela. Então, a gente também precisa estar atento, por isso que a gente reforça sempre a pessoa na condição de paciente, com a sua autonomia preservada, mesmo quando ela deixar de existir. Né? E a gente pode introduzir também aqui a temática, por exemplo, das diretivas antecipadas, Sim. que a gente, inclusive, elabora, constrói diretivas na beira do leito, ou num consultório, no ambulatório, onde aquela pessoa define, né, o que faz sentido para ela naquele momento. E aí, como não resguardar
aquilo que para ela fez sentido durante toda a vida, mesmo após a perda da autonomia, ou a perda de consciência, ou até no pós-óbito. A gente precisa ressaltar coisas do tipo. Para que a gente possa, é o nosso dever enquanto equipe de saúde proteger, resguardar esse direito, né, da autonomia preservada desses sujeitos. Aí você imagina o conforto que isso traz, né? Me colocando na situação, né? Apesar de a gente sempre, né, temer se colocar na condição, né, de fim de vida, enquanto ela falava, eu pude imaginar o quanto reconfortante seria, né, ter a certeza de que essa minha vontade estaria sendo atendida. E Né? é Isso já importante traz você uma leveza para o indicar tema. uma pessoa, né? Idealmente que a pessoa indique um responsável, alguém que esteja, obviamente que nem sempre isso Sim. acontece, né? Sim. Mas é algo importante Não também. só indicar, mas a gente ter espaço como esse aqui agora para falar Sim, sobre. Porque sim. nossa cultura, o que é que geralmente faz? Isola, bate na madeira, muda de assunto, pergunta se está ficando doido, porque a temática da finitude não é bem vista e aceita. Então, espaços como esse aqui, esse bate-papo, deve inclusive acontecer lá em casa, Sim. né? Para que essas pessoas entendam, né? Compreendam o que é importante para você. Porque naquele momento que eles estiver vivenciando, eles vão estar em pleno sofrimento. Né? Então, assim, sofrimento pensando em decidir por você, né? E aí o sofrimento é maior, porque assim, ele sofre por ele e ele sofre pela dúvida, o que deve Isso. ser feito. Então, falar sempre, né? A gente precisa exercer esse papel, inclusive. Quer ver uma coisa muito comum e que é muito reconfortante? Os pacientes, normalmente os neuropatas, os pacientes mais idosos, né? Às vezes tem um AVC ou, enfim, algum evento assim. E muitas vezes são pessoas que viviam falando para a família: eu não quero depender de ninguém. Se eu ficar em cima de uma cama, eu prefiro morrer. Sim. Então, para você ver, pequenas frases ditas Sim. instrumentalizam a família para tomadas de decisões importantíssimas. E se a gente falasse mais sobre isso, né? Como as nossas famílias estariam muito mais instrumentalizadas para tomar decisões tão valiosas, não é? Então, reforço, né, que espaços assim são muito importantes. Na verdade, a gente costuma tentar planejar vários pontos da nossa vida, né? A gente planeja aniversário, a gente planeja casamento, a gente planeja Nascimento. eventos, formaturas, nascimentos, a gente se prepara para vivenciar todas as fases. Mas quando se fala em morte, quando a gente vai tocar no assunto, ai, né? E é por isso que Bate na madeira, existe Deus é tanto mais, preconceito, não né? quero falar, né? Não toca no assunto porque atrai. Então, eu lembro de minha avó é super idosa, todo final de ano ela falava: ano que vem eu não estou mais aqui para virar o ano com vocês. E eu acho que ela queria falar um bocado de coisa, Sim. mas todo mundo falava: pare com isso! É um discurso esse. Ih, lá vem você com essa história. E assim, a gente associa muito, e por isso que tem um preconceito, inclusive, com cuidado paliativo, né? Porque as pessoas associam, como a gente também faz cuidado, né? O cuidado de fim de vida, que é uma parcela do cuidado paliativo. Bem importante diferenciar, Paty. Sim, e existe esse estigma também, porque a própria equipe de saúde acaba que só aciona, só solicita o cuidado paliativo, já, né, no final mesmo, no finalzinho, o paciente já entrando no que a gente chama na fase ativa de morte, é que chama o cuidado paliativo. Então ficou esse estigma, e aí como as pessoas não querem falar, né, do morrer, não querem fazer contato com a morte, acabam rejeitando também o cuidado paliativo, né? Quando muitas vezes, e quando acionam de forma precoce, a família já fica. Tem médicos que não consegue nem chamar. Tocar no assunto. Não consegue. Ainda não está Dá na hora. Como é que eu vou falar com a paciente? Porque assim, o cuidado paliativo, e aí vou voltar para o conceito, né? Para problemas que ameaçam a vida, não é para doenças que não têm cura. Então, qualquer doença que ameace a vida. Tanto que no Covid cresceu muito cuidado paliativo. O Covid era uma doença potencialmente curável, mas era ameaçadora da vida, né? Então, e aí eu vejo, assim, colegas, quando eu
falam, né? Poxa, vamos chamar mais cedo, teve o diagnóstico, começou principalmente no câncer, que, né? Sim. Por mais que seja uma proposta de cura, mas a gente não sabe como é que vai ser a evolução, obviamente, mas tem muita resistência, porque assim, se eu falar com minha paciente que encaminhar para cuidado paliativo, ela ela vai surtar, ela vai deprimir, enfim, né? E aí quando chega, muitas vezes, o paciente na fase, nunca é precoce, raramente é precoce, né? E aí quando a gente começa a acompanhar o paciente mesmo em ambulatório, no consultório, eles ficam, meu Deus, por que não mandaram Por que não chamou antes? Por que você não chamou antes? E aquela clássica, né? Eu quero que vocês façam tudo. Investimento pleno. O que é esse tudo, né? O que custa esse tudo para o paciente e de onde vem esse tudo, né? Que muitas vezes vem da culpa, vem do afastamento, vem do tentar recuperar ali todo o tempo. Tudo, às vezes, Elita, é não deixar sofrer. Sim. Né? Que as pessoas acham que o fazer tudo é entubar, e botar na UTI, é reanimar, né? E às vezes não. Na maioria das vezes, não. Né? E quando a gente bota, né? O que eu digo é que a gente faz tudo. Exatamente. Que é possível, que ele precisa. Pertinente para aquele contexto, aquela pessoa. Tudo que cabe ser feito, né? Não é à toa que a comunicação é um dos pilares dos cuidados paliativos, né? Principais, Dos principais. Por quê? Quando... E assim, eu digo que a gente tem diversos pulos dos gatos. Quando um paciente ou um familiar traz essa fala, eu quero que faça tudo por mamãe. Perfeito. O que é isso? Porque quando a gente não dá espaço para ele aprofundar o que é isso e tudo, a gente automaticamente leva para esse lugar das medidas artificiais, né, que não tem sentido e que não é adequado para ele naquele momento. Não que os pacientes que estão sendo acompanhados pelos cuidados paliativos não têm indicação, em alguns momentos sim. Então é importante a gente aprofundar. E aí por isso que eu digo que um dos pulos também do cuidado paliativo é o fator tempo. Porque nós temos o tempo um aliado, né? Um precioso, porque a gente precisa ter tempo. E esse tempo ele também é subjetivo, né? Não é um tempo 2 horas, até porque não é adequado. Né? Às vezes esse tempo são 10 minutos, 5 minutos. E aí a gente precisa ter uma escuta adequada, uma escuta qualificada, compassiva. Então, a gente precisa inclusive desmistificar, né, de que cuidado paliativo é cuidar de pessoas que... Cuidado paliativo é cuidar de sofrimentos. Né? Eu, enquanto assistente social, né? Exatamente, eu, enquanto assistente social, a principal matéria-prima do serviço social é o cuidado da questão social. Então, eu sempre brinco, viu, Elita? Qual é o instrumento é a escuta. Exatamente. Aí eu faço a pergunta nas aulas, às vezes nos treinamentos. E aí, doutoras, qual é a prescrição para aquele sofrimento social? E aí a gente descreve, né? Daquela filha que cuida da mãe e que tem as suas limitações, as suas dificuldades, daquela filha que vê seu filme sendo repetido diante de uma condição que ela já viveu no passado e ela está em vulnerabilidade, e a gente associa também o que a gente chama em cuidado paliativo de dor total, a dor da alma, aquela dor visceral. Qual é a prescrição? Não há, né, uma prescrição, a medicação, mas tem sim o cuidado com as dimensões das esferas. Né, social, familiar, a emocional, a psico, né, emocional, a espiritual. E aí é importante a gente trazer isso, porque muitas vezes o sofrimento não é só o físico, o principal. Muitas vezes ele é o espiritual. E quando a gente fala espiritual, a gente não está falando da religiosidade, o que é cultural. A gente está falando que dá sentido à vida daquela pessoa. Ao sagrado de cada um. E todas as preocupações, né, que essa pessoa tem durante a vida. Sim. E que deseja, né, de forma profunda, realmente estabilizar para que este fim de vida seja também pacífico para quem vai ficar. Sim. Como se alivia o sofrimento? Então, de tudo que a gente conversou, né, como é que se alivia um sofrimento?
Então, deixa eu pegar um gancho aqui. Vou continuar então, viu? Pegando um gancho com o que a Aline falou, né, sobre a escuta. Eu acho que é isso mesmo que a gente precisa, como profissional de saúde, cada vez mais estar desenvolvendo, né? E aí, também volto para o que Milena falou. Cuidado paliativo é uma abordagem. Então, assim, existe um momento que o cuidado paliativo ele vai ser feito por uma equipe especializada, mas existe um momento em que o cuidado paliativo ele deve ser feito por todo profissional, né? Justamente pelo conceito de abordagem, de ter uma escuta atenta, uma escuta compassiva, né? E aí, interessante que a gente recebe residentes lá no hospital e eles perguntam, como é que vocês conseguem? Que perguntas vocês fazem para os pacientes contarem tanto da vida de vocês? E aí eu fiquei por um tempo pensando, né? Falei, nossa, qual será a minha técnica, meu segredo mágico? Vou me observar. E eu cheguei numa conclusão. Eu não falo nada. É só dar tempo. Estar ao lado e dar tempo para que o paciente se expresse. Muitas vezes o paciente está lá querendo tanto falar. Sim. Ele está ansioso para falar com você, com o profissional. E muitas vezes, no nosso tempo, né, na nossa rotina atribulada, a gente não dá tempo para ele falar. Porque a gente precisa seguir script, né? Isso. Sinais vitais, perguntas que já são perguntas já Isso. A gente esperadas por ele, né? A gente chega no leito e a gente tem o nosso script, a gente tem o nosso roteiro, né? O sono, como é que tá, diurese, dejeções, tá comendo o quê, né? E a gente não dá o tempo para ele. E se a gente parar um pouquinho, ele vai contar tudo. Você falou agora dos residentes, e aí eu lembrei, né, de uma residente que a gente fez ela fez umas 2 admissões comigo. Aí, quando a terceira admissão, antes de entrar no leito, eu fiz, e aí, o que é que você pensa? Eu fiz meio que intencionalmente, porque era um paciente que fugia um pouco, era um paciente jovem, que tinha um outro perfil do que a gente vinha admitindo. Aí, antes de entrar no leito, eu fiz, e aí, como é que você pensa fazer a abordagem? Aí ela foi engraçada, ela fez, eu vi que primeiro você fala assim, depois você fala assim. Foi pro script. Foi pro script. Aí eu dei risada, eu falei, pois é, não existe script, né? E aí eu falei, a realidade desse paciente é completamente diferente dos outros 2 que a gente avaliou, a gente admitiu anteriormente, né? E aí vem a grande importância, que é o que a gente traz como, inclusive, ferramenta de trabalho, é a diferença entre o ouvir e o escutar. Isso, perfeito. Sim, Né? que é muito diferente. O que o paciente muitas vezes precisa é ser escutado, sentido, Sim. né? Ou olhado, E sabe o que é tocado. incrível? Aí a gente não faz nada. Doutora, eu adorei. Adorei. Vinha sempre. Você vem todos os dias, né? A gente não falou pouca coisa, mas escutou. E muitas vezes o que o paciente quer falar, ele não vai chegar. Na hora que a gente chega lá, né? Começa a falar, ele não vai chegar falando tudo que ele está precisando falar e que ele quer falar. Ele vai levar um tempo para ele adquirir confiança, né? Porque assim, falar da sua morte ou falar da sua dor, né? Não vou só para a morte, mas a dor de uma forma geral, o adoecimento, a dor social, né? Enfim, é difícil mesmo, né? Então, às vezes, ele precisa de um conectar com a sua vulnerabilidade. Isso. Quantas vezes o sofrimento não é nem a morte, é a incapacidade. Olha, ficou sem andar. E agora depende de outras pessoas, Sim. a dependência, uso de fraldas, a perda da sexualidade. São assuntos delicadíssimos. E que a gente não olha, né? Assim, habitualmente. Quem é que se preocupa com o sofrimento pela perda da sexualidade de uma pessoa, né? Pois No fim de Né? vida. No fim de vida, às vezes, é pelo adoecimento Pelo mesmo, adoecimento. né? Que a pessoa acaba, né? Enfim, perdendo mesmo e ficando inativo sexualmente. E isso gera um sofrimento, muitas vezes, absurdo, que as pessoas Sim. não se conectam, não dão importância. Ou com a mulher que, quando Que está tem um fazendo tratamento... impacto
né? Que dá para tratamento, cai o cabelo, enfim. A Mas o que estética. importa é que Estética. que importa que tá- Autoestima, né? Autoestima, é o emocional. Isso e que impacta no interfere, e vai emocional. interferir nos sintomas, Sim. na dor, vai interferir na falta de ar, vai interferir, Uhum. né, nas náuseas, né, enfim. Porque vem a somatização, É. né? O corpo manifesta exatamente o que a mente, E né, aí processa e que tá- sente. E aí que tá a beleza do trabalho multiprofissional. Uhum. Porque quando a gente fala em vínculo, cada um dá, né? Cada um tá ali trabalhando para vincular, para dar o melhor de si. Mas aquela pessoa, né? A equipe multiprofissional é muito bela nesse sentido, porque o paciente, muitas vezes, ele vai se vincular mais comigo. Outras vezes vai ser com a Aline. Outras vezes vai ser com a enfermeira, com o técnico, com a copeira, né? Isso por favor. Diversos. Diversos. Às vezes é um tom de voz. Você está falando a mesma coisa, só que com um tom de voz diferente, com um cheiro que lembra que para aquela pessoa é mais acolhedor, com a forma de entrar, de se apresentar. De estar São- disponível. São diferenças, São né, conexões, pontuais né? que fazem com que a pessoa se conecte mais ou menos, dê mais abertura ou menos abertura, né? E, Aline, uma coisa que nós, enquanto assistentes sociais, lidamos muito é com a questão e o contexto, a preocupação com o contexto social dessa família, principalmente quando o paciente que está ali, ele é o principal provedor da família, Sim. né? Então, Desafiador. como é vivenciar isso? Como Sim. é proporcionar para ele um conforto? De que forma a gente pode conduzir essa família, orientar, estruturar essa família, né, para buscar os direitos que estão aí e que podem ser, sim, devem ser garantidos e assegurados, para que este paciente tenha uma tranquilidade maior Sim. para enfrentar esse momento, para enfrentar não, para passar, né, por esse momento processualmente com mais qualidade. E tem um fator que é também desafiador, que é o fator tempo, né? Sempre. Então, imagine com essa descrição sua, num tempo que ele é fugaz. Então, não só a gente cuidar desses aspectos, como a gente dar seguimento. Por isso que no cuidado paliativo, não encerra com o óbito. Tem o pós. O pós-óbito, né? Dá a possibilidade do cuidado do luto, né? A gente já consegue, em muitos casos, cuidar de forma antecipatória desse luto, mas o luto do pós-óbito e também as orientações, né? No decorrer do processo. A gente, às vezes, acompanha uma pessoa que ele está 24, 48 horas no processo de falecimento dele. Então, diante desse sofrimento que você acabou de narrar, que ele é real, diante de um sistema que a gente tem, das grandes dificuldades que demanda tempo para cada encaminhamento, para cada direcionamento, como cuidar desta pessoa? Que requer muitas vezes assinaturas e Exatamente. que para essa assinatura ser Trâmites validada precisa da burocráticos. presença de um oficial e para que esse Exatamente. oficial valide a assinatura precisa de um médico que valide que ele está lúcido e orientado. Quando não está Então, mais orientado, que a É. procuração que ele tem de uma vida não faz mais sentido, precisa entrar no processo de curatela. Sim. Então, é de fato um fator, ó, redundante, né? Mas vocês entenderam, para reforçar. Claro. Porque é um fator potencializador mesmo de sofrimentos. E que às vezes muitas vezes a gente não consegue cuidar, tamponar. Sim. Então, de alguma forma, dar seguimento no pós-óbito, né? Para a gente poder garantir o mínimo de dignidade para E aquelas só pessoas de reforçando segurança. que no cuidado paliativo, o pós-óbito, né, o luto, ele, quando a gente vai estudar as fases de assistência, ele está contemplado, né? Então, realmente faz parte da estrutura do nosso cuidado. A gente tem 6 fases no cuidado paliativo, enfim, do início do diagnóstico, que é a fase 1 até a fase 6, que é o luto, o cuidado pós-óbito. E aí a Aline trouxe aí nas palavras dela um gancho que eu acho que a gente precisa para finalizar temporariamente, porque é um assunto que tem aí ainda muito a ser explorado e que a gente precisa, sente a necessidade de trazer isso para o nosso dia a dia, né? De normalizar, assim como a gente vive, a gente morre. Uhum. Então,
Como falar isso da mesma forma? Observem que quando eu pronuncio, eu já tenho um tom diferente de falar, mesmo estando tão familiarizada com o assunto, né? Mas porque é natural, é algo que a gente é condicionada na vida, né? Mas eu queria trazer agora uma provocação para todas nós, enquanto profissionais. Temos aqui 2 médicas, 2 assistentes sociais, né? Como nós cuidamos dessa equipe, né? Como vocês, que são da Ânima, né? Se cuidam dentro desse contexto para que estejam fortalecidas, né? Que nem necessariamente precisam estar o tempo todo fortalecidas, porque somos humanas. Exatamente. Né? Que somos pessoas na condição de cuidadoras, né? De Aham. médica, de assistente social, de profissional de saúde. Isso. Eu gosto muito de falar, sabe, Elita, que A gente existe- chora, a gente ri, canta, a gente chora. Elas são de chorar, eu sou do rir, tá? A música dela é assim, e segura o chororô. Mas eu costumo falar que tem algo que é muito precioso, que é o autocuidado, né? O autoconhecimento. E a gente se autorregula, né? A gente é moleca no momento que tem que ser, a gente é séria no momento que tem que ser, a maior parte moleca. Nós somos, Sim, somos. na nossa essência. Somos, sim. Porque a gente. Pronto, você trouxe a palavra que eu gostaria de encaixar nesse quebra-cabeça, que é não se afastar da nossa essência. Né? Então, assim, é sofrido, mas existe algo que a gente não consegue dimensionar que tem a ver com propósito, né? Que tem a ver com escolhas, e aí a gente não sabe quem escolheu o que e o quem. E porque, de fato, fazer cuidado paliativo, fazer cuidar de pessoas. Existe uma fala de uma pessoa que, para mim, é referência em cuidado paliativo, que é: fazer cuidado paliativo é ter a competência de cuidar de sofrimentos. E é, de fato, você ter a competência de cuidar dos seus sofrimentos para você poder cuidar do outro. Ou seja, meninas, como se alivia o sofrimento? Cuidando. Com certeza. Sempre. De nós e do outro, Sim. de dentro para fora. Perfeito. É sobre isso, né? Inclusive, vale, sabe o quê? Que eu vou apresentar. Nós vamos apresentar para você, Elita, uma salva pali. Com você. Vamos mostrar para você. Então, e aí a salva pali vai ser para o cuidado? Uma salva pali para o cuidado, né? Então vamos lá. A gente vai fazer a primeira vez e depois você vai fazer junto, tá bom? E você vai observar a potência que gera, a energia que gera desse ato, tá certo? Aí, só reforçando, o que vale aqui não é a quantidade, mas a qualidade. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Uma salva pali para o cuidado. Essa salva pali. A salva. Ó, uma salva. Gente, e nessa linha pequena reverberou, né? Linda. Agora você está convidada a salva pali com a gente, tá bom? Então vamos lá. Uma salva pali para o cuidado. Olha. É assim. Sentindo. E fazendo sentido o tempo todo. Pois é, tem que sentir para fazer sentido sempre. Né? Obrigada, meninas. Vamos deixar, né, para que todos possam conhecer, explorar, cuidar e se permitir, né, vivenciar esse cuidado. Eu sou Milena Ramos, eu sou médica paliativista. Patrícia Bagano, médica paliativista. Eu sou a Aline Sintra, assistente social paliativista. E nós somos da Ânima. Né? Cuidado paliativo domiciliar. E vamos deixar aí para quem quer se aprofundar, mergulhar nesse conteúdo tão rico e extenso, nessa abordagem processual, né? Que é o cuidado paliativo, o arroba, que é o @anima.ssa. Isso. Gravou? Emba. @anima.ssa. E em breve teremos os cuidados paliativos hands-on. Uau! Isso mesmo.
cenas nos próximos capítulos. Temos próximos muito o que Pois conversar, é. meninas. Nós estamos com a mão na massa para em breve poder compartilhar com a comunidade. E tudo isso faz parte do cuidado 5.0. Exatamente. Que a Inova está trazendo de forma tão rica para a gente. Pois é.